Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Vamos falar um pouco neste vídeo do pós-fácil do livro O que é o Espiritismo, lançado em 1859 por Allan Kardec. Primeiro livro que nós colocamos em série aqui no nosso canal, de 15 vídeos, explicando com palavras simples o que é a doutrina espírita, para aqueles que querem conhecê-la e para os que a conhecem, os espíritas que já a conhecem, relembrar. No pós-fácil do que é o Espiritismo, nós temos então o seguinte. Depois de O Livro dos Espíritos, em 1857, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, em 1858, e a Revista Espírita, também em 1858, Allan Kardec lança em Paris o livro O que é o Espiritismo, em julho de 1859. Florentino Barreira, autor de Resumo Analítico das Obras de Allan Kardec, cataloga 23 edições francesas até o ano de 1920. A edição de número 40, sem data, pela Livraria de Ciências Psíquicas, teve uma tiragem de 45 mil exemplares. Exemplares da segunda edição de 1860 foram queimados com outros livros e publicações espíritas em 9 de outubro de 1861, no episódio que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Era uma remessa de livros que foram enviados para a Espanha, interceptados por clérigos da igreja, e eles então resolveram que eram livros que as pessoas não poderiam ler, não é? E fizeram um grande ato, uma queima desses livros em praça pública. E quando terminaram esta queima de livros, as pessoas que estavam lá queriam saber exatamente o que havia nesses livros, o porquê que haviam sido queimados, não é? E isto acabou ajudando a doutrina espírita que nascia naquela época. E Allan Kardec diz então: proibir um livro é dar mostras de o que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Allan Kardec. As versões iniciais em idiomas estrangeiros correspondem ao polonês e alemão em 1864, espanhol em 1868, Buenos Aires 1880, holandês em 1876, grego em 1877 e italiano em 1884. Em 1861, também em Espanha, Henrique Pastor y Bedoya, autor de considerável bibliografia espírita, publicou extratos do que é o Espiritismo. Em 1865, uma nova edição impressa na tipografia de Manuel Galiano, lá na Espanha, foi dedicada ao Sr. Allan Kardec. Os tempos passaram, os ânimos se acalmaram, as pessoas solicitaram e os livros então começaram a não somente serem publicados, mas também distribuídos àqueles que tinham a sede do saber. A primeira tradução em idioma português veio à luz na revista Reformador de 1883. Já falamos dessa revista aqui no nosso canal. A outubro de 1884. Na revista Reformador foi oferecida em capítulos. Nesta época era também vendido o livro na livraria Garnier, no Rio de Janeiro. A tradução havia sido feita na redação da Federação Espírita Brasileira e consta
como sendo o primeiro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. O livro, O que é o Espiritismo, deve constar como um manual que discorre pontos fundamentais da doutrina em linguagem fácil e acessível a todos. Com 61 edições, mais de 650 mil exemplares editados desde 1884, é um símbolo da iniciante atividade editorial da Casa de Ismael, o nosso protetor espiritual do Brasil. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação de homens com os espíritos realizada por Allan Kardec resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Allan Kardec, como já tivemos a oportunidade de comentar nos nossos vídeos, foi um brilhante pesquisador, educador francês, lyonês, nasceu em Lyon, que nos presenteou com o seu esforço, com a sua vontade de colocar, estruturar a doutrina espírita de uma maneira que hoje entendemos através dos seus livros e através do próprio caminhar da doutrina, o quanto nos faz bem, o quanto nos revela uma fé inabalável, uma fé raciocinada nos ensinos de Jesus. A partir então de 1854 até o seu falecimento de Allan Kardec, em 1869, o seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Além da obra O que é o Espiritismo em 1859 e 136 edições da Revista Espírita. Após a sua morte, foi editado o livro de obras póstumas. Notamos que em pouco tempo Allan Kardec dedicou-se total e completamente à nossa doutrina espírita. Na publicação desses livros, que são 5 livros utilizados como básicos pela doutrina espírita e que nos dão a raiz de tudo aquilo que nós necessitamos para o seguimento da doutrina. Uma nota explicativa que encerra a nossa conversa nesse vídeo, colocamos o seguinte: urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária. Conquanto importantes, haja visto seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência de Allan Kardec que nos diz o seguinte: é verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Sabemos, aliás, no que respeita o princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana,
cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. E desta maneira, meus irmãos, nós deixamos para vocês um pensamento de fé, de alegria, de estudo dentro da nossa doutrina. Muito obrigado a todos.